Olá, pessoal! Então, como vocês podem ver, a gente está dando continuidade ao nosso curso Diretrizes para o Novo Cenário na área da Educação Física, Esporte e Lazer no contexto educacional. Se vocês vêm acompanhando a gente até esse momento, então agora a gente vai dar continuidade aqui com o nosso módulo 5 das práticas pedagógicas das modalidades esportivas. Estamos na unidade 3, atividades recreativas, arte e lazer. Eu sou a professora Aline Marinho, professora do NEEL, e juntamente comigo ajudou a construir todo esse documento a professora Marta Von Grapp e a Socorro Farias. O objetivo do nosso curso aqui é subsidiar metodologicamente os docentes a desenvolverem atividades recreativas de arte e lazer no âmbito educacional escolar. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente que assim, nós não vamos ensinar aqui nenhuma receita para vocês. Daí também aqui a gente não vai estar colocando nada que vocês ainda não conheçam. Pelo contrário, são coisas que vocês já trabalham no dia a dia de vocês. Então a gente está aqui para auxiliar, né, essas metodologias, para a gente trocar um pouco de conhecimento com vocês, né? Então temos aqui atividades recreativas, né, que são atividades lúdicas, práticas que envolvem espontaneidade, liberdade de expressão, criatividade, alegria, prazer de forma individual ou coletiva, que podem ser desenvolvidas em escolas, clubes, empresas, acampamento, entre outros espaços, né? Então, as atividades recreativas, elas fazem parte de todo esse contexto, de todos esses lugares. E não quer dizer que elas não sejam algo, né, planejado, não. Pelo contrário, as atividades recreativas, elas são planejadas, elas seguem toda uma sequência, né, de início, de meio e fim. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade, pois serve como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação. Esse é um conceito segundo Azevedo Júnior, em 2007, então ele não é um conceito tão contemporâneo, né? É um conceito bem lá de trás, que a gente traz para vocês porque é um conceito abrangente, mas a arte que a gente vai trabalhar aqui é no sentido dos interesses culturais do lazer, entenderam? Então a gente vai sempre estar trabalhando com essa ideia de arte dentro desses interesses do lazer, que é o que é a nossa referência. Lazer, ligado ao aspecto tempo, considera as atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho ou no tempo livre ou disponível não só das obrigações profissionais, mas também das familiares, sociais e religiosas. Esse é um conceito de Nelson Carvalho Marcelino, lá no ano de 2000, com seu livro Estudos do Lazer. O que a gente pode perceber, gente, é que o lazer, ele tem uma certa relatividade, né? O que pode ser lazer para uns pode não ser para outros, porque ele tem a ver com o tempo e a atitude. Eu vou sugerir aqui para vocês, vou citar um exemplo muito clássico, digamos. Por exemplo, você tem um profissional que trabalha numa propriedade rural, numa fazenda, e ele está cuidando de uma horta. Então, quando ele está cuidando dessa horta lá, ele está exercendo sua obrigação profissional, não é isso? E aí vamos dizendo que o dono dessa propriedade mora aqui em Belém, por exemplo. Aí ele sai daqui, vai lá para a sua propriedade rural, e aí ele é um médico, um advogado, aí ele vai cuidar dessa mesma horta. Quando esse profissional vai daqui e vai cuidar dessa horta lá, no momento que ele vai estar nas suas férias, num feriadão, ele já vai estar exercendo o seu lazer, entenderam? Então, por isso que a gente pode dizer que o lazer ele tem essa relatividade, depende muito do tempo e da atitude, não é isso? Ludicidade. Lucchesi, em 2005, ele afirma que a atividade lúdica é aquela que propicia à pessoa que a vive uma sensação de liberdade, um estado de plenitude, de entrega total para essa vivência, né? Aqui esse conceito é um dos primeiros, né, de Lucchesi, falando sobre a ludicidade. Por que a gente usou como referência? Porque, na verdade, ele não se refere a um público, a uma faixa etária e sim a pessoa de um modo geral. Então, ele fala que a ludicidade ela faz parte, né, da vida do cidadão. Então, ele
ele generaliza, ele não coloca apenas para um certo grupo, porque quando nós vamos pesquisar, por exemplo, se você vai pesquisar na internet o conceito de ludicidade, muitos autores colocam como sendo uma prática da educação infantil, por exemplo, entendeu? E quando, na verdade, não é isso que Lucchesi coloca, ele coloca como a pessoa, essa entrega total para essa vivência, né? Onde podemos visualizar o lúdico com clareza? Vejam bem, olha, observem aí, são várias gravuras, todas muito coloridas, são várias atividades. Esse é um questionamento que eu faço para vocês, professores. Vocês podem me responder? Vamos pensar um pouquinho aí. Onde podemos visualizar o lúdico com clareza? Então, olha, para responder aquele questionamento que nós fizemos, está aqui, ó, segundo Kishimoto, em 1996, por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito no processo pedagógico. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Ele não fecha em uma disciplina específica, né? Ele fala que uma aula lúdica estimula esse aluno a desenvolver sua criatividade, ou seja, eu posso dar uma aula de matemática, eu posso dar uma aula de português, eu posso dar uma aula de geografia. E se eu colocar o lúdico nessas disciplinas, nessas aulas, então com certeza o aluno ele vai ter um entendimento melhor, não é verdade? Então é preciso entender o lúdico enquanto um princípio pedagógico. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, fora da realidade escolar, por exemplo. Vocês já pararam para perceber aquelas palestras motivacionais? Sim ou não? Alguém já assistiu alguma? Você já assistiu? Pois então, o que acontece? Nessas palestras motivacionais, vocês vão ver lá o palestrante, ele pode ter sofrido o que for na vida, não é verdade? Ele começa contando uma tragédia, alguma coisa, e depois ele vem para a parte da superação, não é isso? Então, o que ele faz? Ele coloca o lúdico nessa palestra, porque através do lúdico, por meio do lúdico, ele consegue prender a audiência lá das pessoas que estão assistindo e consegue passar a mensagem, o objetivo que ele pretende, não é isso? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, o lúdico enquanto um princípio pedagógico. Todas as nossas aulas, não estou ensinando nada aqui para ninguém, né? Todos aqui já sabem a maneira como fazer, né? A gente só está trocando algumas experiências, algumas ideias, né? E, enfim. Então, o que acontece? Se a gente consegue colocar o lúdico nas nossas aulas, no nosso dia a dia, com certeza a gente consegue obter objetivos muito melhores, né? Atividades recreativas no âmbito escolar são realizadas como estratégias de ensino e em caráter educativo, com propostas que desenvolvem o aluno como um todo, abordando temas e atividades voltadas na construção da sua educação, desenvolvimento motor, socialização e lado afetivo. Então, gente, os jogos pré-desportivos, o que é que vocês acham? São atividades recreativas, sim ou não? Quem disse que sim, quem disse que não? Bem, vocês podem ter percebido que no decorrer desses módulos do nosso curso, nós já vimos sobre basquete, sobre vôlei, sobre handebol, não é isso? Sobre as modalidades esportivas. E em algum determinado momento, com certeza o professor citou como exemplo atividades recreativas para a iniciação dessas modalidades, não é isso? Então, elas fazem parte do nosso cotidiano escolar bem mais do que a gente imagina, certo? Aqui esse quadro é um quadro da BNCC, que não é nenhuma novidade, né? Então, como vocês puderam ver já lá no módulo 3, na unidade 3, foi abordado também neste curso sobre a BNCC. E o que a gente tem aqui ver aqui no quadro? Por exemplo, como vocês podem perceber aqui, ó, nós temos jogos e brincadeiras, né, que vai do primeiro ano até aqui, ó, no 6º e 7º ano, certo? E aí o que acontece? No 8º e no 9º ano não aparece lá jogos e brincadeiras. Mas isso quer dizer que eu não possa trabalhar atividades recreativas nos outros objetos de conhecimento? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá, vamos pegar como exemplo aqui um bem difícil. Por exemplo, a dança. Na unidade temática dança, eu não posso estar trabalhando também com atividades recreativas na dança? O que vocês acham? Alguém já trabalhou dessa maneira, fazendo uma atividade recreativa nessa unidade temática? Olha lá, gente. No final, nós vamos colocar um e-mail, então nesse e-mail vocês vão poder estar interagindo com a gente também,
colocando as sugestões, as propostas também e fazer essa troca de ideias, se vocês têm alguma atividade que vocês já trabalharam de maneira diferenciada, até para a gente estar compartilhando com nossos outros colegas, certo? Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Que as atividades recreativas, elas não aparecem com esse nome propriamente dito, mas elas podem sim estar inseridas em todas as unidades temáticas da BNCC. Não é isso? Porque, como nós já vimos lá, o lúdico, quando ele se faz presente enquanto uma ferramenta pedagógica, né, enquanto um princípio pedagógico, então é muito mais fácil a assimilação do aluno a todos os conteúdos ministrados, ok? Aqui, como vocês podem ver, temos exemplos de atividades recreativas, né? Nós elencamos aqui 2 vídeos para vocês, mas aqui em especial, esse primeiro vídeo aqui, ele traz um circuito psicomotor trabalhado com crianças da educação infantil. Aí vocês vão dizer, mas professora, na educação infantil não tem educação física, mas o que a gente quer? A gente quer passar aqui a mensagem justamente das atividades recreativas em todas as faixas etárias, em todos os níveis de ensino, ok? Então, olha, por exemplo, vai depender muito do objetivo que eu quero alcançar. Por exemplo, nesse circuito psicomotor, é trabalhado várias habilidades motoras, né? E aí o que acontece? São diversas habilidades motoras, como vocês podem ver, as crianças saltando, as crianças fazendo a questão do zigue-zague, a questão do equilíbrio. Então, aí o que você vai ter em mente? Que esta faixa etária aí é da educação infantil, mas dependendo do grau de dificuldade que eu implementar nesse meu circuito, eu posso estar trabalhando com diversas faixas etárias, não é isso? Eu posso fazer do primeiro até o 9º ano, e você vai dizer, mas o 9º ano são aqueles alunos maiores, será que eles vão fazer? Vai depender do grau de dificuldade, não é verdade? Toda a atividade, quando ela segue uma sequência pedagógica, que o grau de dificuldade vai aumentando, então você pode adaptá-la por diversos anos de ensino, certo? Então, a outra atividade, que tem outro vídeo aí que vocês vão ver depois, vocês podem reparar, vocês podem perceber que é uma adaptação da queimada, né? Essa aí é a queimada em fuga, onde nós temos aí, ó, os alunos maiores, e aí você pode adaptar. Conforme você vai implementando um grau de dificuldade maior, você pode trabalhar com diversas faixas etárias. E aí você tem que ter o conhecimento da sua turma, você tem que saber o nível em que sua turma se encontra, para que você possa realizar o planejamento dessa atividade coerente com a faixa etária que você está trabalhando. O segundo vídeo que vocês vão poder verificar depois é, como eu falei, a queimada em fuga, realizada com alunos do fundamental menor. E dependendo do grau de dificuldade que você implementa, né, na atividade, aí você trabalha com os alunos maiores, com os alunos menores, isso vai depender do conhecimento que se encontra a sua turma. Você vai ter que conhecer a turma em que grau de dificuldade ela está, né? E o objetivo que você vai querer trabalhar. Por exemplo, nessa queimada aí mesmo, se você quiser trabalhar equilíbrio com os alunos, de repente você pode colocar uma corda no chão e você vai adaptando as regras com ele, não é isso? Aí você pode dizer para ele, olha, antes de correr e entrar aqui na área destinada, tem que passar por cima da corda. Então você vai aplicando outras regras e aumentando esse grau de dificuldade com esses alunos. Atividades recreativas no cenário da pandemia pós-pandemia. Vamos passar esse vídeo aqui para vocês assistirem, né, que a atividade é assoprando copinho, realizada com crianças de 6 anos. Então, o que a gente precisa ter em mente, gente? Nesse cenário que a gente se encontra de pandemia, né, que é a realidade de todos agora, a gente tem que entender, então, que a gente não sabe quem foi acometido do Covid ou não. Então, a gente trabalha de uma maneira igualitária, né, com as nossas crianças também, inclusive, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar dando ênfase nessas atividades recreativas de sopro. Se vocês forem buscar na internet, existem uma gama, né, de atividades que você pode estar adaptando para a sua realidade. E aí, o que você pode conversar com a criança? De repente, para ela estar fazendo com o papai, com a mamãe. Se o papai e a mamãe, por exemplo, deles foram acometidos, já é algo que já vai treinando a questão respiratória, né? Isso, então, esse exercício, essa brincadeira, a criança pode levar para o seu dia a dia, que agora tem sido a nossa realidade, não é verdade? O segundo vídeo que nós temos aí, que vocês podem ter acesso depois, já é com a professora Rosa Costa também. Ela tem um projeto, né, Educação Física Professores Sem Fronteira, e aí também ela faz essa atividade de sopro, outro tipo de atividade de sopro. O que a gente precisa ter em mente justamente é essa, colocar no nosso dia a dia, nas nossas atividades,
essas atividades recreativas que visam já a melhora dessa condição respiratória. Então, isso tudo, gente, não é nenhuma novidade que eu estou falando para vocês, certo? Mas é algo que a gente precisa começar a pensar a partir desse momento que nós estamos vivenciando, ok? Atividades de lazer e o Neocidadania. Alguém aqui ainda lembra lá sobre o Neocidadania que foi falado no módulo 3, unidade 5? Lembram aquele projeto do Núcleo de Esporte e Lazer, que leva arte, que leva lazer, né? Vocês lembram? Aqui nós trouxemos algumas imagens para vocês. Por exemplo, aqui ó, temos os jogos de tabuleiro, nós temos atividades recreativas, né? O Espoca Balão, aqui como vocês podem ver, e o slackline. Aí onde eu quero chegar? Eu quero que vocês atentem para esse slackline aqui. Por exemplo, esse slackline aqui, que aqui é uma atividade de lazer, eu posso estar trabalhando com eles lá na minha escola, como um conteúdo da BNCC, não é isso? Práticas corporais de aventura urbana. Vocês estão entendendo como é esta comparação? Por exemplo, aqui no Neocidadania, esta atividade ela é de lazer, e se eu levo esta mesma atividade para o âmbito escolar, lá para a minha escola, ela passa a ser uma atividade do conteúdo da BNCC. Ela passa a ser uma atividade recreativa, ok? Outra atividade importante que a gente queria aqui apresentar a vocês e de repente está colocando até como uma proposta para vocês, né? Aí o que acontece? Você pode estar lá na sua escola e chegou no conteúdo jogos eletrônicos, por exemplo. Está lá na BNCC, não está? Pois é, o professor, mas como é que eu vou trabalhar os jogos eletrônicos dentro da minha escola? Eu não tenho um videogame, eu não tenho recurso e tudo mais. Então, isso aqui é uma proposta para vocês. A gente colocou no Neocidadania a seguinte atividade. Vocês conhecem aquele videogame Xbox, Xbox, sei lá, vocês que vão definir aí a pronúncia, certo? Enfim, então o que acontece? Tem o Fit Dance, que a garotada adora, eles adoram dançar, brincar, sabem todas as coreografias, certo? E aí o que acontece? Nós adaptamos essa atividade para o Neocidadania. Como foi feito? Gente, é muito fácil, eu vou explicar aqui para vocês. Vai lá no YouTube, aí tu vai pesquisar, coloca lá Fit Dance Xbox, por exemplo. Aí vai aparecer N coreografias, muitos vídeos, você pode salvar num pendrive, ok? Você salva no pendrive e aí você põe para rodar no Datashow. Geralmente as escolas têm o Datashow, o Arthur, não é isso? Algumas não têm, mas aí isso não é problema. Se você tiver uma televisão com acesso ao pendrive, aí você vai colocar para rodar o vídeo lá. E aí o que acontece? As crianças vão se divertir muito, os adolescentes eles adoram. Só que, como eu falei, é uma atividade que foi adaptada, né, para esse fim. E aí o que acontece? A gente acaba não tendo o objetivo da competição. A gente acaba tendo o objetivo da participação apenas. Todo mundo vai dançar, todo mundo vai brincar, né? E vocês vão ver, isso daí é uma opção já para vocês trabalharem jogos eletrônicos lá de acordo com a BNCC dentro da escola de vocês. A gente tem muita coisa para falar e hoje em dia a internet ela dá essa opção da gente estar pesquisando muitas atividades. E assim você pode pegar, você tem acesso, né? E você vai adaptá-las de acordo com a realidade local de vocês. A gente vai voltar aqui para a foto. Aqui, por exemplo, na foto, olha lá, vocês podem ver, foi numa escola, né, que aconteceu, né, o Cidadania, as crianças estão ali brincando numa sala ampla. Aquela projeção ali, ela ocorreu no quadro branco da escola, foi projetada com o Datashow da escola e, como vocês podem ver, a gente vai passar o vídeo agora e vocês vão ver um pouquinho de como aconteceu. Aí é uma maneira da gente estar proporcionando essa vivência para esses alunos. Muitos nunca tiveram acesso a um videogame, nem a questão dessa tela. Então, tudo isso a gente pode estar pensando, de estar adaptando várias atividades. Não é difícil fazer, gente. E outra coisa, sempre com o entendimento de que o lazer é o tempo e a atitude, tem a ver com aquela atividade realizada fora do seu tempo de obrigações, né? E dentro da escola você realiza as suas atividades recreativas, suas aulas, os seus jogos, brincadeiras e tudo mais.
E a mesma atividade que eu realizo dentro da minha escola, por exemplo, digamos assim, a queimada, quando eu quero treinar o arremesso do handebol utilizando a queimada, lá dentro da minha escola ela é uma atividade recreativa, mas se eu pego essa queimada e eu jogo ela para um neocidadania que acontece fora dos meus dias escolares, ela passa a ser uma atividade recreativa. Então é sempre isso que a gente precisa ter em mente, né? E também não é difícil para ninguém estar trabalhando com atividades recreativas, todo mundo já fez, todo mundo já trabalhou alguma vez, basta você estar buscando quais são as possibilidades que você pode estar realizando na sua escola, de acordo com o que você tem no local e com a realidade lá, não é isso? Então, gente, fica aqui os meus agradecimentos, espero ter contribuído de alguma maneira e tem o e-mailzinho que vai passar lá no final, porque aí vocês podem estar dando sugestões também, vocês podem estar colocando algum tipo de atividade que você já trabalhou, né? Até para a gente estar fazendo essa troca. E eu vou deixar aqui, ó, as referências bibliográficas, justamente se você quiser estar aprofundando sobre o que a gente falou, vocês podem ter como referência essas literaturas. Então, aqui fica o meu muito obrigado.